A bala rasgou o ar noturno de Lisboa como um sussurro mortal, e Afonso caiu de joelhos no calçamento molhado da Rua Augusta, os olhos fixos no homem que amara e perdera 10 anos antes. O sangue quente escorria de seu ombro, mas não era dor que o consumia, era a traição de quem jurara protegê-lo para sempre. Porquê, Tomás? Murmurou ele, enquanto as luzes dos postes tremiam como estrelas falsas sobre o caos que explodia ao redor. Em segundos, o passado que ele viera enterrar ressurgia, armado e faminto por vingança. Afonso não era mais um menino de 16 anos que fugira de casa com nada além de uma mochila e um coração partido. Deserdado pela família conservadora de Alfama, rotulado como aberração por amar outro garoto na escola, ele vagara pelas ruas de Lisboa como um fantasma, sobrevivendo de bicos em cafés escondidos no bairro Alto, onde a noite pulsava com segredos que a cidade antiga guardava a 7 chaves. Mas o exílio o moldara. Anos em Madrid, trabalhando como designer gráfico freelance, haviam afiado sua mente como uma lâmina. Ele voltara não para implorar perdão, mas para reclamar o que era seu legado da família, uma fortuna em imóveis que seu pai, o implacável banqueiro Manuel Santos, tentara apagar de sua existência. O plano era simples: infiltrar-se na rede de contatos do velho, usar sua nova identidade como consultor de arte urbana para se aproximar dos herdeiros falsos que o pai escolhera em seu lugar. Mas nada o preparara para reencontrar Tomás. Tomás, o amor de juventude, o garoto de olhos verdes que o salvara de um linchamento na escola católica. Eles haviam-se beijado pela primeira vez sob a chuva no mirador da Senhora do Monte, jurando eternidade enquanto o mundo desabava. Mas Tomás cedera à pressão da família, traindo Afonso com mentiras que o levaram à rua. Agora, aos 26, Tomás era o braço direito de Manuel, um advogado astuto que gerenciava os negócios sujos da família com um sorriso que escondia cicatrizes. Quando Afonso o vira no terraço do Hotel Santa Justa, durante uma gala de caridade para jovens talentos, o ar se carregara de eletricidade. Você está vivo? Dissera Tomás, a voz rouca de incredulidade. E Afonso, com o coração em chamas, respondera, mais do que você imagina. Naquela noite, após o reencontro, eles conversaram até o amanhecer em um bar escondido no Chiado, onde o fado ecoava como lamentos ancestrais. Tomás confessou as noites insones, o casamento forçado com uma prima distante para aplacar o pai, a solidão que o corroía como ferrugem. Eu te procurei, Afonso. Mas você sumiu como fumaça. Afonso riu amargamente, revelando apenas fragmentos de sua jornada, o tempo em que dormira em abrigos para jovens LGBTQ+, em Barcelona, a amizade com Helena, uma lesbiana trans que o ensinara a lutar com palavras em vez de punhos. Helena, agora sua sócia em um estúdio de arte em Lisboa, era o elo que ele usaria para se aproximar da elite. Mas com Tomás, as barreiras ruíam. Um toque casual no braço, um olhar prolongado, e o fogo antigo reacendia, misturado a desconfiança. Confia em mim, sussurrou Tomás, mas Afonso sabia que mentiras eram o ar que ambos respiravam. Dias se passaram em uma dança perigosa. Afonso alugara um apartamento modesto em Moraria, o bairro multicultural onde imigrantes e artistas teciam teias de resistência contra o preconceito que ainda sussurrava nas esquinas. De lá, ele tecia sua rede, visitas a galerias no Lisboa Factory, onde expunha murais que denunciavam a hipocrisia da sociedade lisboeta, pintando figuras andróginas entrelaçadas em abraços que desafiavam olhares curiosos. Foi em uma dessas exposições que conheceu Sofia, uma ativista bissexual de 30 anos, com dreadlocks curtos e tatuagens de arco-íris estilizados nos braços. Sofia liderava o grupo Cores do Tejo, uma rede de apoio para a comunidade queer, e viu em Afonso um aliado potencial. Sua arte grita o que muitos calam, disse ela, enquanto caminhavam pelo cais do Sodré. Mas Sofia carregava seus próprios fantasmas, uma ex-namorada que a abandonara por medo do escrutínio familiar, deixando-a com uma filha pequena, a pequena Luna, de 4 anos, que olhava para o mundo com olhos curiosos e inocentes. Afonso se encantou com Luna imediatamente, brincando com ela em um parque perto da Basílica da Estrela, onde folhas outonais dançavam ao vento. Sofia observava, cautelosa, mas tocada pela ternura que ele mostrava, uma vulnerabilidade que contrastava com a armadura que usava em público. Você parece alguém que perdeu muito, comentou ela uma tarde, enquanto tomava um café em uma pastelaria escondida. Afonso hesitou, então contou sobre a deserdação, omitindo os planos de vingança. Em troca, Sofia revelou sua luta contra a transfobia velada na comunidade artística, onde sua identidade bissexual era tolerada, mas sua militância por direitos trans era vista como exagero. Juntas, elas e Helena formaram um trio improvável: Afonso, o visionário ferido; Helena, a força resiliente que sobrevivera a uma transição solitária em uma família religiosa de Porto; e Sofia, a ponte entre gerações, com sua risada que ecoava como um hino de liberdade. Mas o plano de Afonso avançava como uma sombra. Usando contatos de Helena, ele se infiltrou em uma reunião da família Santos no Palácio da Ajuda, disfarçado como curador de uma exposição beneficente. Lá, viu o pai pela primeira vez em 10 anos, Manuel, envelhecido mas ainda imponente,
com o mesmo olhar de aço que o expulsara. Ao lado dele, os herdeiros falsos, um primo ganancioso e uma tia ambiciosa que administravam os imóveis com punho de ferro, desalojando famílias pobres do bairro alto para hotéis de luxo. Afonso sentiu o ódio borbulhar, mas foi Tomás quem o salvou de ser descoberto, puxando-o para um corredor escuro. O que você está fazendo aqui? Sibilou Tomás, o corpo pressionado contra o dele no confinamento. O ar cheirava a jasmim e tensão. Resgatando o que é meu, respondeu Afonso, e antes que pudesse recuar, os lábios de Tomás encontraram os seus em um beijo desesperado, cheio de anos reprimidos. Foi um momento de fraqueza, ou de verdade? Quando se separaram, Tomás murmurou: eu posso ajudar. Mas custará tudo. A confiança frágil entre eles cresceu em encontros clandestinos, passeios noturnos pelo aqueduto das águas livres, onde confessavam medos sob o ar filtrado pelas arcadas antigas. Tomás revelou que o casamento era uma farsa, que sua esposa, Clara, era na verdade uma aliada lésbica presa na mesma teia familiar, e juntas eles tramavam uma saída. Somos mais do que marionetes, disse ele. Afonso, tocado, começou a questionar sua vingança. E se, em vez de destruir, ele reconstruísse? Mas o destino interveio com crueldade. Uma noite, enquanto Afonso pintava um mural em Belém homenageando vítimas de ódio homofóbico, um grupo de skinheads locais, instigados por rumores da família Santos, atacou. Socos choveram, e Afonso lutou com fúria, mas foi Sofia e Helena quem o resgataram, chamando a polícia e expondo o incidente nas redes do grupo. A mídia lisboeta explodiu, artista que era agredido em Belém, herança de ódio ou chamada à mudança. O incidente uniu o trio mais do que nunca. Helena, com sua voz grave e olhos que viam além das aparências, organizou uma vigília no Rossio, onde centenas se reuniram com velas e cartazes. Afonso discursou pela primeira vez publicamente, sua voz tremendo mas firme: Lisboa, cidade de fados e saudades, não pode ser prisão para quem ama diferente. Eu fui deserdado aos 16, mas volto para herdar minha própria história. Tomás, na multidão, aplaudiu em silêncio, o coração dividido. Mas Manuel, furioso com a exposição, convocou uma reunião familiar que mudaria tudo. Ele descobrira a presença de Afonso e, em um gesto de desespero, ofereceu uma trégua: volta à família, filho, e esqueça essas tolices. Mas Afonso recusou, exigindo não só a herança, mas justiça para as famílias desalojadas. Enquanto isso, a amizade com Sofia florescia em algo mais profundo, uma conexão platônica, mas intensa, onde ela o ajudava a curar feridas emocionais. Luna o chamava de tio das cores, e em tardes preguiçosas no Jardim da Estrela, Afonso contava histórias de sua infância, misturando verdade e fantasia para suavizar as arestas. Sofia, por sua vez, encontrava nele um espelho para sua própria jornada, o medo de ser demais em um mundo que pedia silêncio. Nós sobrevivemos porque nos recusamos a apagar, disse ela uma vez, enquanto observavam o pôr do sol tingir o céu de laranja. Helena, sempre a âncora, compartilhava sessões de terapia coletiva no estúdio, onde trans e queer de toda a cidade se reuniam para tecer narrativas de resiliência. Mas os planos de Afonso se complicavam com a chegada de um elemento inesperado, o diário de sua mãe, falecida anos antes, que Tomás lhe entregou em segredo. Nele, páginas amareladas revelavam que ela o amava incondicionalmente, mas fora silenciada pelo marido. Proteja seu irmão, lia-se em uma entrada, e Afonso congelou. Irmão. Ele nunca soubera de um meio-irmão, um garoto trans de 18 anos chamado Rui, escondido em Coimbra por Manuel para curá-lo de sua identidade. O choque o abalou, transformando a vingança em missão. Com a ajuda de Tomás, que arriscava tudo, Afonso viajou a Coimbra sob pretexto de uma exposição, encontrando Rui em um albergue sombrio, magro e olhos assombrados por hormônios negados e olhares julgadores. Rui era um eco de Afonso, magro, com cabelos curtos e uma determinação feroz disfarçada de timidez. Eles me mandaram para cá para me consertar, disse ele, voz baixa como um segredo. Afonso o abraçou, sentindo o peso de anos roubados. Juntos, eles conspiraram. Rui testemunharia contra os negócios ilícitos da família, expondo lavagem de dinheiro em projetos imobiliários que dizimavam comunidades que eram no bairro alto. De volta a Lisboa, o quarteto Afonso, Tomás, Sofia e Helena se uniu a Rui, formando uma família escolhida. Mas o conflito escalava. Clara, esposa de Tomás, revelou ser apaixonada por Sofia em um encontro acidental no Teatro Nacional, desatando uma teia de ciúmes e revelações. Eu te vi nas vigílias, confessou Clara, curando. Sofia, atordoada, sentiu o coração acelerar, mas o medo de repetir erros passados a paralisou. A tensão culminou em uma festa de gala no Convento do Carmo, onde a elite lisboeta se reunia para celebrar a renovação cultural. Afonso, convidado como artista, planejava revelar documentos falsificados por Tomás, documentos que provariam a fraude da família. Mas Manuel, farejando a armadilha,
contratou capangas para silenciá-lo. No meio do salão, com lustres de cristal tilintando como sinos fúnebres, Afonso subiu ao palco, microfone em punho. Esta cidade não é de pedras, mas de pessoas. E eu, deserdado, volto para reclamar não ouro, mas dignidade. O público murmurou, mas antes que pudesse prosseguir, tiros ecoaram não de balas, mas de flashes de câmaras, enquanto Rui rompeu com a polícia, algemando o primo ganancioso em uma cena de caos orquestrado. No tumulto, Tomás confrontou o pai. Chega, Manuel. Eu amo ele. Sempre amei. O velho, olhos úmidos pela primeira vez, desabou em uma cadeira, o império ruindo como castelos de areia. Afonso, ferido no ombro por um capanga que escapara, foi carregado por Tomás para fora, enquanto sirenes uivavam pelas ruas empedradas. Sofia e Clara, de mãos dadas pela primeira vez, seguiam com Luna no colo, Helena e Rui fechando o círculo com olhares de vitória misturada a lágrimas. Meses depois, com a herança restaurada e os negócios expostos, Afonso transformou um dos imóveis em um centro comunitário que era no Bairro Alto, o Tejo Livre, um espaço de arte, terapia e abrigos para jovens como ele fora um dia. Tomás pediu divórcio, e eles reconstruíram o amor devagar, encaminhadas pelo Tejo ao amanhecer, onde o rio sussurrava promessas de perdão. Sofia e Clara floresceram em um romance tímido, com Luna chamando-as de Mães das Estrelas. Helena e Rui fundaram um podcast sobre identidades trans, suas vozes ecoando pelas ondas como faróis. E Afonso, olhando para o horizonte de Lisboa, soube que os planos que ninguém imaginara não eram de destruição, mas de renascimento, uma família tecida de fios partidos, mais forte que o ódio que tentara rasgá-la. Mas a paz era frágil. Rumores de retaliação pairavam, e uma carta anônima chegou ao Tejo Livre. Vocês acham que acabou? O sangue dos santos corre mais fundo. Afonso a queimou, mas o medo se instalou como névoa matinal. Em uma noite chuvosa, enquanto pintava um novo mural, um coração entrelaçado com asas de arco-íris, ele ouviu passos atrás de si. Virou-se, e lá estava Tomás, ofegante. Eles sabem de Rui. Vão pegá-lo. O pânico os uniu novamente, e o ciclo recomeçava, provando que a luta por amor em Lisboa era eterna como o fado. A chuva caía como lágrimas esquecidas sobre o Tejo, e Afonso correu pelas ruas escorregadias de Alfama, o coração martelando mais alto que os trovões. Rui, seu meio-irmão recém-descoberto, estava em perigo, e o peso dessa responsabilidade o esmagava como as muralhas antigas que cercavam o bairro. Atrás dele, Tomás gritava seu nome, mas Afonso não parou até alcançar o esconderijo improvisado, uma casa de hóspedes gerida por uma viúva que é chamada Dona Rosa, que acolhia fugitivos da noite lisboeta com chá de camomila e histórias de resistência. Ele partiu a uma hora, disse ela, olhos preocupados sob as lâmpadas amareladas. Disse que ia ao Rossio terminar um desenho. O Rossio, praça aberta e vulnerável, onde revolucionários outrora sangravam e amantes se beijavam em segredo. Afonso amaldiçoou sua imprudência. Eles o encontraram encostado à estátua do D. Sebastião, lápis na mão, traçando linhas que pareciam veias expostas em um papel encharcado. Eu precisava respirar, murmurou Rui ao vê-los, voz trêmula mas desafiadora. Aos 18, ele ainda lutava para afirmar sua identidade trans em um corpo que a família tentara moldar à força, com terapias de conversão que deixavam cicatrizes invisíveis. Afonso o puxou para um abraço, sentindo os ossos frágeis sob a jaqueta fina. Você não está sozinho mais. Tomás, sempre o prático, escaneou as sombras. Precisamos de um plano B. Manuel não vai parar. O pai deles, agora um homem quebrado mas vingativo, tramava das sombras de sua mansão em Cascais, usando contatos antigos na polícia para manchar o nome do Tejo Livre como antro de depravação. De volta ao centro, o quarteto se reuniu em uma sala improvisada, paredes cobertas de posteres de marchas do orgulho e fotos de Luna sorrindo com pincéis nas mãos. Sofia, com sua energia incansável, mapeava conexões. Clara tem acesso aos arquivos da firma. Podemos provar que os capangas são pagos pela família. Clara, a ex-esposa de Tomás, assentiu, seus olhos castanhos encontrando os de Sofia em um olhar que dizia mais que palavras. Seu romance nascente era um bálsamo em meio ao caos, uma lesbiana de família conservadora encontrando refúgio na ativista que desafiava o status quo. Helena, fumando um cigarro eletrônico com sabor a lavanda, interveio, mas precisamos de mídia. Vamos vazar para o público. Histórias como a de Rui vendem, mas mais que isso, mudam mentes. Rui, quieto até então, ergueu a voz, eu não sou uma história. Sou eu. O silêncio que seguiu foi pesado, mas curador, um lembrete de que a dor não era troféu, mas combustível. Enquanto isso, Afonso mergulhava em memórias que o plano inicial ignorara. O diário da mãe, lido à noite sob a luz de uma lâmpada fraca, revelava camadas. Ela não só o amava, mas planejara fugir com ele, guardando dinheiro em uma conta secreta que Manuel nunca encontrara.
Usando isso, Afonso comprou tempo, transferindo fundos para reforçar o Tejo Livre com seguranças e câmaras. Mas o reencontro com Tomás testava sua resolução. Em uma noite de insônia, eles se encontraram no mirador de Santa Catarina, onde o rio brilhava como mercúrio sob as estrelas. Eu te traí uma vez, confessou Tomás, voz rouca contra o vento. Mas agora, eu morreria por você. Afonso, tocado, traçou o contorno de seu rosto. Não morra. Viva comigo. O beijo que se seguiu foi lento, cheio de perdão não ganho, mas merecido pelo tempo perdido. Sofia e Clara, por sua vez, navegavam águas turbulentas. Um jantar em um restaurante escondido no cais do Sodré, com pratos de bacalhau à brás e vinho verde, virou confissão. Eu me casei para sobreviver, disse Clara, lágrimas salgadas como o Atlântico. Mas com você, eu respiro. Sofia, que carregava o peso de uma ex que a deixara por normalidade, hesitou. E Luna? Minha vida é bagunçada. Mas Clara sorriu, tocando sua mão. Bagunça é onde as melhores histórias nascem. Elas saíram de mãos dadas, ignorando olhares curiosos, um passo pequeno em direção à liberdade. Helena e Rui formavam uma aliança improvável. A mulher trans de 40, com sua sabedoria forjada em fogo, guiando o jovem que ainda aprendia a andar em sapatos que cabiam. Juntos, gravavam episódios do podcast Vozes do Tejo, onde Rui compartilhava trechos de sua jornada. Ser trans em Portugal é como dançar fado com pés descalços feridas, mas graça. As downloads explodiram, atraindo doações e aliados, mas também haters anónimos que enchiam as caixas de mensagens com veneno. Vocês vão queimar como Sodoma, lia-se um. Helena ria, mas Rui tremia, e Afonso jurava protegê-lo. O golpe veio em uma manhã de neblina. Agentes da polícia, supostamente investigando fraudes fiscais, revistaram o Tejo Livre, confiscando artefatos e interrogando voluntários. Afonso confrontou o inspetor, um homem de bigode grisalho e olhos frios. Isso é perseguição. O homem sorriu. É lei, Sr. Santos. O nome o acertou como um soco. Manuel usava o sobrenome como arma. Na confusão, Luna chorou, e Sofia a carregou para fora, o coração partido ao ver o sonho delas ameaçado. Clara, usando conexões de sua antiga vida, descobriu o mandado falso, expondo a corrupção em um artigo anónimo para o Diário de Notícias. A retaliação foi feroz. Capangas atacaram Rui em uma rua de moraria, deixando com costelas quebradas e um olho roxo. Afonso o encontrou encolhido em um beco, chuva misturando-se a sangue. Porque eu, soluçou Rui. Porque você é forte, respondeu Afonso, carregando-o para o hospital de São José, onde médicos que o trataram com discrição. Tomás, ao seu lado, jurou, vou acabar com isso. Mas o custo era alto, ele foi demitido da firma, rotulado como traidor, e a família o deserdou também, um eco cruel do destino de Afonso. No hospital, o grupo se reuniu em uma sala de espera, cheiro de desinfetante e café ruim. Sofia cantou uma canção de ninar para Luna, Clara traçava planos legais, Helena fumava do lado de fora, e Afonso segurava a mão de Rui. Nós somos a família que eles temem, disse ele. E pela primeira vez, Rui sorriu através da dor. Mas o clímax se aproximava. Manuel convocou uma audiência familiar em sua mansão, prometendo paz se Afonso desistisse do centro. Era uma armadilha, mas Afonso iria, com aliados escondidos. A viagem a Cascais foi tensa, o trem serpenteando pela costa como uma veia exposta. Tomás dirigia o carro alugado, mãos brancas no volante. Ele está fraco, mas desesperado. A mansão erguia-se como um monstro de pedra, jardins impecáveis escondendo podridão. Manuel os recebeu na biblioteca, cercado de livros que nunca lera. Filhos, disse, voz trêmula. Eu errei. Mas o mundo não perdoa fraquezas. Afonso rebateu, o mundo perdoa amor. Então, o tio ambicioso irrompeu com uma arma, olhos selvagens, vocês são pragas. O tiro ecoou, mas errou, acertando uma estante que desabou em poeira. No caos, Clara e Sofia surgiram com a polícia de verdade, algemas tilintando como justiça. Manuel, algemado, olhou para Afonso, eu te amava, à minha maneira. Palavras vazias, mas Afonso sentiu uma pontada. Amor não destrói. Enquanto o pai era levado, Tomás abraçou Afonso, sussurrando, acabou. Mas Rui, ainda se recuperando, acrescentou, ou começa agora. O sol de inverno filtrava-se pelas janelas altas do Tejo Livre, pintando o chão de mosaicos dourados, mas a sombra da traição ainda pairava como fumaça de um incêndio mal apagado. Afonso acordava com pesadelos onde o tiro no Rossio não era um eco, mas uma profecia, e Tomás, ao seu lado na cama estreita do apartamento em moraria, murmurava palavras de conforto em português antigo, como se invocasse espíritos protetores da cidade. Dormir é para os mortos, brincava Afonso,
mas seus olhos traíam o cansaço. O centro, agora um farol para a comunidade, atraía olhares invejosos, doações fluíam, mas sussurros de boicote vinham de círculos conservadores, e quando preconceitos que Portugal pensara enterrados com a Revolução dos Cravos. Rui, com gesso no braço e determinação renovada, mergulhava na terapia no Tejo Livre, sessões lideradas por um psicólogo que é chamado Vasco, que usava metáforas de azulejos rachados para falar de cura. Você é o padrão que sobrevive, dizia Vasco, e Rui, pela primeira vez, acreditava. Ele e Helena Seu apresentavam o podcast, agora com convidados como ativistas de Faro e Porto, sendo uma rede nacional. Mas a amizade deles era mais que profissional. Helena se via no jovem, no medo de ser visto como um defeito, e o ensinava a navegar o sistema de saúde para hormônios, batalhas burocráticas que Afonso financiava com a herança recuperada. Você me deu asas, disse Rui uma tarde, enquanto pintava um mural no pátio interno um dragão trans com escamas iridescentes. Sofia e Clara, vivendo o romance como um tango cauteloso, enfrentavam seus próprios vendavais. Luna, com sua curiosidade insaciável, perguntava, por que as tias brigam com os tios ruins? Sofia ria, mas doía. Clara, saindo do divórcio, lidava com a família dela, que a chamava de perdida na lama do pecado. Em uma visita a Sintra, onde florestas encantadas escondiam palácios de conto, elas caminharam de mãos dadas, ignorando olhares de turistas. Eu escolho você, declarou Clara sob a sombra de uma araucária gigante. Sofia, lágrimas nos olhos, respondeu com um beijo suave, o primeiro em público que não tremia de medo. Luna correu à frente, colhendo flores silvestres, simbolizando o florescimento delas. Afonso e Tomás, reconstruindo o amor como um mosaico quebrado, encontravam refúgio em rituais simples, cozinhar pastéis de nata na cozinha apertada, rindo de queimas, ou dançar fado em um clube escondido no bairro alto, onde guitarras choravam saudades. Mas a desconfiança persistia. Você ainda guarda segredos? Perguntava Afonso em noites quietas. Tomás confessava, só o medo de te perder de novo. Um fim de semana em Óbidos, vila medieval com muralhas que pareciam abraços, selou uma promessa, anéis simples de prata, gravados com Tejo Eterno. Não casamento, mas compromisso que era, livre de papéis que o Estado ditava. Mas o passado não descansava. Uma carta chegou ao Tejo Livre, selada com cera vermelha, o sangue clama por sangue. Encontre-me no Castelo de São Jorge, meia-noite. Assinada por um Santos verdadeiro. Afonso reconheceu a caligrafia do primo ganancioso, libertado sob fiança e sedento de revanche. Ele foi sozinho, contra os protestos de todos, subindo as escadarias íngremes sob o ar prateado, o vento uivando como banchés. No pátio, o primo esperava, revólver na mão, você roubou tudo. Agora, pague. Palavras voaram como flechas acusações de traição, de enfraquecer o nome da família. Afonso, desarmado mas verbalmente afiado, rebateu, família não é sangue, é escolha. Você escolheu ódio. O confronto escalou quando o primo atirou, a bala raspando a parede e quando como trovão. Afonso se jogou atrás de uma cisterna antiga, coração disparado, mas passos apressados romperam a noite. Tomás, guiado por um pressentimento, surgira com Sofia e Helena, que chamara a polícia via app de emergência que era. O primo fugiu pelas muralhas, mas foi capturado dias depois em um esconderijo em Setúbal, onde planejava incendiar o centro. O julgamento foi um circo midiático, com manchetes no jornal de notícias, herdeiro que era contra o passado tóxico. Afonso testemunhou, voz firme, não busco vingança, mas justiça para todos os deserdados. Com a ameaça neutralizada, o grupo expandiu o Tejo Livre, oficinas de arte para jovens trans, grupos de apoio para bissexuais invisibilizados, e um café com livros de autores LGBTQ+ portugueses como José Saramago reinterpretado através de lentes que era. Rui liderava uma turma de adolescentes, ensinando-os a desenhar identidades fluídas, enquanto Helena moderava debates sobre interseccionalidade, ligando racismo e homofobia nas comunidades imigrantes de Lisboa. Mas um novo conflito brotou internamente. Clara descobriu que estava grávida de um affaire antigo, antes de Tomás, e o pânico a consumiu, como explica Luna. A nós. Sofia, em vez de fugir, a apoiou. Crianças vêm com histórias, não com culpas. Elas consultaram o grupo, transformando o dilema em lição coletiva sobre família não tradicional. Afonso, tocado, lembrou sua própria mãe. Ela me ensinou que amor expande, não divide. Tomás, agora sócio de Afonso em projetos artísticos, propôs uma exposição itinerante, herdeiros invisíveis, murais que viajariam de Lisboa a Faro, contando histórias de que eram portugueses esquecidos na história. Mas o stress o desgastou, e em uma briga boba sobre finanças, ele gritou, você ainda me vê como traidor. Afonso, ferido, retrucou, e você me vê como vítima. A reconciliação veio em um retiro em Évora, entre ruínas romanas, onde cavaram o solo metaforicamente,
desenterrando mágoas. Somos sobreviventes, concluíram, selando com um voto de transparência. Sofia, inspirada, escreveu um manifesto para o grupo Cores do Tejo, publicado no Expresso, Lisboa, Acorda para tuas cores. Ele viralizou, atraindo celebridades e políticos, mas também backlash de grupos ultraconservadores que organizaram protestos no Chiado, cartazes com Deus abomina. O grupo contra-atacou com uma contramarcha pacífica, velas acesas formando um arco-íris humano no terreiro do Paço. Luna, no ombro de Clara, acenava uma bandeira minúscula, símbolo de inocência armada. Enquanto isso, Rui enfrentava sua transição cirúrgica, uma batalha com o SNS que Helena ajudou a navegar. No hospital, Afonso velou com ele, contando histórias de sua fuga aos 16. Eu corri para sobreviver. Você corre para viver. Rui, acordando com curativos, sussurrou, obrigado por ser meu irmão. O ano virou com uma festa no Tejo Livre, fado quier, danças livres, pratos compartilhados de caldeirada e doçaria conventual. Afonso ergueu um brinde, aos planos que ninguém imaginava renascer. Risos ecoaram, mas no canto, Manuel escreveu uma carta final, entregue por um advogado, perdoe-me. Eu aprendi tarde. Afonso leu ao grupo, e juntos, a queimaram no jardim, cinzas voando para o Tejo como liberação. Mas a vida, como Lisboa, era camadas sobre camadas. Uma nova ameaça surgiu, um desenvolvedor rival, aliado antigo de Manuel, comprara terras adjacentes, planejando um condomínio que engoliria o bairro. O grupo mobilizou, petições e arte de rua virando armas. Não deixaremos que nos apaguem, jurou Sofia. E assim, o ciclo continuava, amor e luta entrelaçados como as ruas emaranhadas da cidade. Primavera irrompeu em Lisboa como um suspiro libertador, jacarandás roxos tingindo as avenidas de Alfama com promessas de renovação, mas para Afonso, cada pétala caída era um lembrete de que a paz era ilusória. O desenvolvedor, um homem chamado Vítor Almeida com ternos italianos e sotaque do norte, via o Tejo Livre como obstáculo em seu império de torres de vidro que devorariam o caráter boêmio do bairro alto. Progresso, chamava ele, mas Afonso via ganância, e quando os desalojos que sua família causara. Reuniões no centro fervilhavam com estratégias. Rui, agora mais confiante com testosterona fluindo, desenhava cartoons satíricos de Vítor como um ogro devorador de almas quier, postados nas redes com hashtag salva o bairro. Tomás, mergulhado em pesquisas legais, descobriu brechas. Vítor usava offshores semelhantes aos de Manuel, lavando dinheiro através de investimentos culturais falsos. Podemos derrubá-lo como um castelo de cartas, disse ele a Afonso em uma noite de confidências no terraço do apartamento, vinho tinto refletindo luzes da ponte 25 de Abril. Mas a intimidade reacendia velhas chamas, e o que começou como conversa virou carícia, um redescobrimento lento de corpos e almas. Você é minha âncora, murmurou Afonso, traçando cicatrizes invisíveis na pele de Tomás. No entanto, a vulnerabilidade os expunha, paparazzi que air-friendly vazaram fotos deles, virando-os em ícones relutantes, com manchetes no Correio da Manhã, amor proibido dos santos, de traição a triunfo. Sofia e Clara navegavam maternidade dupla com graça caótica. O bebê de Clara, um menino chamado Theo, nasceu em maio sob chuvas abençoadas, no Hospital de Santa Maria, onde midwives que entoavam canções de ninar em crioula. Luna, fascinada pelo irmãozinho, declarava, ele tem olhos como o mar. Sofia, exausta mas radiante, equilibrava ativismo com fraldas, encontrando força em Clara, cuja família, aos poucos, derretia o gelo com visitas tímidas. Vovó quer ver os netos, disse Clara uma tarde no Parque Eduardo VII, onde piqueniques viravam aulas de tolerância. Mas o preconceito sutil persistia, sussurros em playground sobre família quebrada, que Sofia combatia com olhares firmes e educação gentil. Helena, expandindo o podcast para um estúdio no Tejo Livre, entrevistava sobreviventes de violência transfóbica de todo o país, vozes que ecoavam de Évora a Viseu. Rui C.O. liderava, sua transição um farol, eu era invisível, agora, sou eu. Mas uma entrevista com uma ativista mais velha revelou rachaduras, vocês jovens acham que ganhou, o Alentejo ainda queima com olhares. Helena, confrontada com seu próprio burnout, confessou a Afonso em uma caminhada pelo aqueduto, eu salvei tantos, mas quem me salva? Ele a abraçou, nós, Helena. Sempre nós. O confronto com Vítor escalou em uma audiência pública na Câmara Municipal, salão abafado cheirando a madeira velha e ambição. Afonso discursou, voz e quando como sino, Lisboa não é para vender, é para viver. O Tejo Livre abriga sonhos que torres sufocam. Sofia apresentou petições com milhares de assinaturas, Clara dados financeiros irrefutáveis, Tomás argumentos legais afiados. Rui projetou os cartoons, arrancando risos nervosos. Helena moderou o QIA, silenciando interrupções homofóbicas. Vítor, suando sob o escrutínio, rebateu, vocês são radicais, destruindo empregos.
Mas o público, uma mistura de moradores locais e turistas sensibilizados, aplaudiu o grupo, forçando a câmara a pausar os planos. Vitória parcial, mas eufórica. Celebraram no Lisboa Factory, com cervejas artesanais e DJS tocando remiches de fado eletrónico, corpos dançando em liberdade quer. Luna e Theo dormiam em carrinhos, guardados por Dona Rosa, enquanto adultos giravam em círculos de alegria. Afonso e Tomás escaparam para um canto escuro, beijos salgados de suor e esperança. Sofia e Clara valsaram devagar, um raro momento sem bebês. Rui e Helena high-fived sobre shots de ginginha, rindo de anedotas passadas. Mas o backlash veio como vendaval. Grupos online, alimentados por bots de Vítor, espalharam deepfakes, vídeos falsos de Afonso incitando violência, Tomás corrompido por agenda gay. O Tejo Livre recebeu ameaças de bomba, forçando evacuação e polícia 24/7. Rui, traumatizado, recuou para terapia intensiva, questionando, vale a pena? Afonso, devastado, confrontou Vítor em seu escritório reluzente no Parque das Nações, você joga sus porque teme a verdade. Vítor riu, verdade. Vocês são aberrações em uma cidade santa. A briga quase física foi interrompida por seguranças, mas Afonso saiu com uma gravação escondida no celular prova de admissão de suborno. Usando isso, Tomás arquivou uma queixa criminal, e o escândalo explodiu, raids policiais em empresas de Vítor, manchetes no Sol, império imobiliário quer, corrupção ou conspiração. O desenvolvedor caiu, suas torres paralisadas, e o bairro alto respirou aliviado. Mas o custo pessoal foi alto, Tomás sofreu um ataque de pânico em corte, revivendo traições passadas, e Afonso o carregou para casa, cantando hinos de ninar que sua mãe ensinara. No rescaldo, o grupo se reconectou em um retiro na Serra da Arrábida, praias escondidas onde ondas lambiam pedras como segredos. Ali, sem celulares, eles compartilharam círculos de fogo, Sofia sobre o medo de perder Clara para o mundo hétero, Clara sobre culpa materna, Rui sobre disforia pós-cirúrgica, Helena sobre isolamento como mentora, Tomás sobre lealdade dividida, Afonso sobre o fantasma do pai. Lágrimas e risos se misturaram ao som do mar, tecendo laços mais fortes. De volta, expandiram, parcerias com escolas para educação anti-bullying, galerias para arte trans, e um festival anual, Tejo Orgulho, com desfiles do Tejo ao Castelo. Luna e Theo cresceram em meio a isso, aprendendo que amor era corajoso. Mas uma carta de Manuel chegou novamente, estou morrendo. Venha. Afonso hesitou, o coração em guerra. Com o grupo, decidiu ir, não por perdão, mas por fechamento. Na mansão de Cascais, o velho jazia fraco, olhos suplicantes, diga que me perdoa. Afonso, voz firme, perdão é para vivos. Adeus, pai. Saindo, sentiu leveza, como se Lisboa o abraçasse de novo. O verão trouxe calmaria, mas sussurros de novas ameaças, um político ascendente prometendo valores tradicionais. O grupo se preparou, sabendo que a luta era eterna. Nós voltamos sempre, disse Afonso, olhando o Tejo. E assim, os planos continuavam, invisíveis mas inquebráveis. Verão em Lisboa era um incêndio lento, o ar pesado com sal do Tejo e o zumbido de cigarras nas varandas de moraria, mas para o grupo, era tempo de colheita amarga doce. O Festival Tejo Orgulho lotou as ruas com bandeiras ondulantes e música eletrónica misturada à morna de Cabo Verde, uma celebração de identidades fluídas que atraía milhares. Afonso, no palco principal no Cais do Sodré, ergueu o microfone, somos os herdeiros que ninguém esperava asas cortadas que voam mais alto. A multidão rugiu, mas nos bastidores, ele via as rachaduras, Tomás exausto de audiências, Sofia estressada com logística, Rui ansioso com olhares devoradores. O político, um homem chamado Duarte Mendes com discursos de família nuclear e alianças evangélicas, via o festival como afronta. Seus apoiadores infiltraram-se, distribuindo folhetos com arrependei-vos, e uma briga eclodiu perto do palco, punhos voando entre manifestantes e seguranças. Rui, ajudando na triagem de jovens, foi empurrado para o chão, joelho raspado sangrando no asfalto quente. Helena o ergueu, olhos flamejantes, não toquem nos nossos. A polícia interveio, mas o dano estava feito manchetes no i, orgulho que termina em caos, voltamos à idade das trevas. Afonso, furioso, confrontou Duarte em um debate televisionado na RTP, estúdio iluminado como um ringue. Você fala de valores, mas ignora os que constroem esta cidade imigrantes artistas trans, famílias como a minha escolhida. Duarte rebateu com versos bíblicos torcidos, mas Afonso contra-atacou com fatos, estatísticas de suicídios LGBTQ+, em Portugal, histórias de desalojos por moralidade. O público online explodiu em apoio, viralizando clipes que humanizavam o grupo. Enquanto isso, Tomás e Afonso navegavam uma crise íntima. Uma viagem a Algarve, praias de águas turquesas,
Virou retiro forçado quando Tomás confessou: eu quero filhos. Com você. Afonso, paralisado, recordou sua juventude roubada. E se eu não puder ser pai sem repetir erros? Conversas à beira-mar, conchas quebradas como metáforas, levaram ao compromisso, à adoção futura, talvez de um jovem como Rui fora. Nós construímos, não herdamos, concluiu Tomás, e o amor deles se aprofundou, um farol em noites de dúvida. Sofia e Clara, com Theo engatinhando e Luna desenhando arco-íris, enfrentavam maternidade sob escrutínio. Uma creche conservadora recusou Luna por pais alternativos, forçando-as a uma luta legal que Clara venceu com precedentes de direitos que era. Vitória pequena, disse Sofia, mas no aniversário de Theo, com bolo de bolacha e balões, elas dançaram na cozinha, bebês rindo. Clara sussurrou: você me ensinou a ser corajosa. Sofia, beijando sua testa: nós nos ensinamos. Helena, sentindo o peso da mentoria, iniciou um programa de sucessão no podcast, treinando jovens como Rui para episódios solo. Mas uma entrevista com uma sobrevivente de estupro corretivo em Trás-os-Montes a quebrou. Eu salvei ela, mas sinto o eco da minha própria dor. Rui, agora seu confidente, a levou a um santuário em Tomar, templos antigos onde silêncio curava. Você é minha âncora, disse ele, invertendo papéis, e Helena chorou, liberando anos de armadura. Rui, florescendo, começou um romance tímido com um voluntário do festival, um dançarino B20, com dreads e tatuagens de constelações. Ele me vê como eu sou, confidenciou Afonso em uma caminhada pelo jardim botânico. Mas o medo de rejeição transpairava, e quando o namorado hesitou em apresentar à família, Rui recuou, melhor sozinho que meio amado. Afonso aconselhou: amor verdadeiro dança com medos. Lentamente, Rui reconstruiu, aprendendo que vulnerabilidade era força. O clímax veio com a campanha contra Duarte. Ele propôs lei restringindo propaganda gay em escolas, e o grupo mobilizou petições no Parlamento, murais em Lisboa denunciando hipocrisia, podcast especial com testemunhos. Sofia liderou uma marcha de mães que era ao Rocio, Luna carregando um cartaz: amor não é lei. Clara forneceu dados, expondo financiamentos obscuros de Duarte. Tomás redigiu o contraprojeto, Afonso ilustrou com arte impactante, Helena moderou fóruns online, Rui moderou painéis juvenis. A votação foi tensa, assistida no Tejo Livre com unhas roídas e abraços. A lei caiu por margem estreita, Duarte humilhado renunciando em escândalo de corrupção ligado a Vítor. Celebração explodiu, fogos sobre o Tejo, dança até amanhecer no Bairro Alto. Mas Afonso, em meio à euforia, sentiu Manuel's ausência como ferida aberta. Visitou o túmulo em Cemitério dos Prazeres, flores de alfazema no mármore: você perdeu, pai. Mas eu venci por nós. Outono trouxe reflexões. O grupo expandiu para Coimbra, abrindo um filial com Rui à frente. Sofia publicou um livro de ensaios, Cores Entrelaçadas, best-seller que inspirou círculos de leitura que era. Clara abriu um escritório de advocacia para direitos familiares, Tomás se juntou como parceiro. Helena ganhou prémio de ativismo, doando para bolsas trans. Mas uma surpresa, Afonso descobriu uma meia-irmã mais nova, Isabel, de 20, lésbica escondida por Manuel em França. Ela chegou tímida, mas o grupo a acolheu, sendo-a na tapeçaria. Bem-vinda à família caótica, riu Sofia. Inverno se aproximava, e com ele, promessas. Afonso e Tomás adotaram um menino de 16, fugido como ele fora, chamando-o de esperança renovada. O Tejo fluía, levando saudades, trazendo futuros. Os planos, outrora sombrios, agora brilhavam como Lisboa ao nascer do sol. Inverno vestiu Lisboa de mantos cinzentos, o vento do Tejo mordendo como arrependimentos não ditos, mas no Tejo livre, luzes de Natal piscavam em arco-íris, simbolizando renascimentos. O menino adotado, Miguel, de olhos grandes e cicatrizes de rejeição, chegava com uma mochila e desconfiança, mas Afonso via seu reflexo aos 16, aqui, você é herdeiro de sonhos. Tomás, pai paciente, ensinava-o a cozinhar bifanas, risadas preenchendo lacunas. Miguel floresceu devagar, pintando murais de famílias estelares, e o grupo o abraçou como um deles. Isabel, a meia-irmã, integrou-se com voracidade, artista plástica de Paris, com traços parisienses e sotaque misto, ela expôs em uma mostra conjunta, telas de mulheres entrelaçadas em vinhas de uvas do Douro. Seu romance com uma violinista local, metida em um trio poliamoroso, trouxe debates animados ao jantar dominical. Amor não tem moldes, defendia ela, e Sofia assentia, vendo paralelos com sua própria jornada. Rui, agora mentor pleno, liderou o filial em Coimbra, transformando o antigo convento em espaço queer, com oficinas de escrita para jovens trans. Seu namorado, após terapia conjunta, apresentou à família em um Natal tenso, mas transformador: ele é meu,
aceitem ou não. Lágrimas fluíram, e Rui ligou para Afonso: eu voei, irmão. Helena, aposentando-se parcialmente do podcast, viajou para o Alentejo, plantando sementes de centros locais em vilas esquecidas, onde olhares ainda julgavam. Não é sobre salvar o mundo, é sobre pontos de luz, dizia ela em cartas. De volta, encontrou amor inesperado em Vasco, o terapeuta, um romance maduro de conversas profundas e caminhadas no Monsanto. Sofia e Clara, com Tel balbuciando e Luna lendo livros de princesas Kier, compraram uma casa em Belém, jardim com limoeiros onde bebês brincavam. O livro de Sofia ganhou tradução francesa, inspirando Isabel, e Clara venceu o caso Landmark, a adoção igualitária para casais lésbicos. Nós pavimentamos, celebravam com champanhe. Mas sombras persistiam. Miguel revelou abusos passados, desencadeando terapia grupal onde o grupo compartilhou, Afonso sua deserdação, Tomás sua traição, todos tecendo uma rede de cura. Uma nova ameaça surgiu, um grupo extremista, Guardiões da Cruz, vandalizando murais noturnos com sprays de ódio. O grupo contra-atacou com arte restaurativa, convidando vândalos para workshops, transformando o ódio em diálogo. Um jovem convertido, ex-skinhead, juntou-se como voluntário, sua história virando episódio de podcast. Afonso, refletindo no 10º aniversário de seu retorno, organizou uma retrospectiva no MAT, planos inimagináveis, com painéis interativos de suas jornadas. A abertura lutou, com Manuelos fantasma ausente mas perdoado em espírito. Tomás discursou, de ódio à herança, amamos através. Primavera voltou, festival maior, com Miguel no palco recitando poesia. O grupo, agora família estendida, olhava o Tejo, saudades lavadas, futuros tecidos. Afonso sussurrou a Tomás: ninguém imaginou isso. E riram, abraçados, enquanto Lisboa pulsava eterna. Anos se passaram em flashes, casamentos Kier no Tejo, netos correndo, centros em todo Portugal. Afonso, grisalho mas flamejante, pintava até o fim, legado de amor que desafiava tempestades. Os planos, nascidos de dor, florescem em eternidade.